O grande escritor português, Eça de Queiroz, além dos notáveis romances e novelas que escreveu, era também titular de uma coluna na imprensa diária de Lisboa. E ele deixou um registro na coleção dos seus escritos, publicado juntamente com os escritos de Ramalho Ortigão, uma página em que ele se refere à angústia do jornalista, do colunista, no caso, diante da falta do assunto, diante de um papel em branco, da necessidade de entregar o seu texto na hora marcada, sem que o assunto lhe venha à cabeça. Nessas circunstâncias, aconselhava Eça de Queiroz: pegue a caneta e desanque o bey de Tunis, que era o soberano que reinava sobre aquela parte do mundo. Eu, quando ouço falar em pactos, eu tenho a sensação de estar diante do bey de Tunis. Geralmente, quando alguém propõe, um governante propõe um pacto para se eximir de exercer as responsabilidades que são suas, eu penso cá comigo, não é sério. Igualmente, senhor presidente, quando se traz o tema da reforma política como uma grande panaceia, a pomada maravilha que vai regenerar todos os males da nossa representação política, todos os erros daqueles que exercem mandato eletivo e também dos seus eleitores, quando erigem a reforma política na grande salvação do país, sem dizer exatamente de que reforma se trata, de que propostas ela se decompõe, das condições políticas para aprová-las, eu penso cá comigo, é alguém querendo fugir das suas responsabilidades, querendo mudar de assunto diante de uma pauta incômoda. Pois é exatamente isso que se viu no pronunciamento da Presidente da República, depois de ter convocado governadores e prefeitos aqui a Brasília para ouvir propostas de um pacto. Examinando os temas do pacto, senhores senadores, eu vejo neles pelo menos algo positivo. É a homenagem do vício à virtude. Pois, ao elegir temas que são importantes, relevantes e que mereceriam uma atuação firme, decidida, coerente por parte dos poderes federais, ao escolhê-los, saúde, responsabilidade, inflação, contas públicas, corrupção, Sua Excelência faz homenagem a temas que são efetivamente relevantes. Só que ela não propõe nada. Só que são exortações vazias. E mais, exortações vazias de quem não tem autoridade para fazê-las exatamente nesses temas. A educação. Ora, não é a base parlamentar do governo, orientado por ela, Presidente da República, que procura obstaculizar a vinculação de 10% das receitas federais à educação? Saúde. Ora, senhor presidente, foi a base parlamentar do governo, orientada por ela, que rejeitou, na ocasião em que se regulamentava a PEC 29, a emenda 29, a emenda da saúde, rejeitou igual vinculação do orçamento federal à área de saúde. Responsabilidade fiscal. Um governo que se notabiliza pelos malabarismos contábeis que levaram ao mais absoluto descrédito à contabilidade pública no Brasil. Responsabilidade fiscal. Um governo que mantém 39 ministérios e que desperdiça dinheiro público numa gastança absolutamente estéril, sem nenhum resultado, a não ser a soma de tempo de televisão para sua propaganda eleitoral. Corrupção,
Transformaremos a corrupção em crime hediondo. Ora, senhores senadores, com a legislação atual, o Supremo Tribunal Federal condenou vários figurões do PT e da base do governo a penas pesadíssimas, algumas passando até o limite dos 30 anos, o limite constitucional dos 30 anos. Ora, o partido da presidente fez questão de colocar na Comissão de Constituição e Justiça, como titulares de Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, 2 parlamentares condenados pelo Supremo Tribunal Federal no crime do mensalão. Onde está a coerência entre palavras e atos, para que possamos nos engajar seriamente na construção de um pacto, de um entendimento? E mais, Sua Excelência se supera ela mesma, quando, a par da ideia de dar prioridade à corrupção, afirma que todas as esferas administrativas, cito, de todos os poderes da República devem se esforçar para agilizar a implantação plena da Lei de Acesso à Informação. Quem diz isso é a mesma Presidente da República que negou acesso requerido por órgãos de imprensa à conta das despesas de suas viagens, das viagens presidenciais. Senhor presidente, nós não nos negamos a dialogar com o governo, mas tem que ser um diálogo sério. Nós aqui no Congresso exercitamos permanentemente o diálogo entre situação e oposição. Só que, muito frequentemente, a regra, infelizmente, é que deste diálogo, quando resulta alguma proposta concreta, essa proposta é aprovada no Congresso e é logo em seguida vetada pela Presidente da República. Ela se referiu, por exemplo, à situação difícil, dramática, dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas. Referiu-se em seu pronunciamento. Ora, nós aprovamos aqui, na semana passada ou retrasada, uma medida provisória que continha uma emenda que permitia um alívio à dívida das Santas Casas. Qual foi o destino desta emenda, aprovada no entendimento, num pacto entre oposição e situação aqui no Senado? Foi o veto. Da mesma forma, a desoneração dos itens da cesta básica, aprovado mediante o entendimento aqui. Qual foi o resultado? O veto. Senhor presidente, para propor é preciso ter credibilidade. Não é possível pregar sem obras. O que dá credibilidade à pregação são as obras. Pacto sobre a mobilidade urbana. Comparemos os presentes tributários oferecidos à indústria, concedidos à indústria automobilística e os incentivos ao transporte individual, na base da redução de IPI para a indústria automobilística e da alíquota zero da CID sobre combustíveis. 30 bilhões de 2008 até agora. 30 bilhões para estimular o transporte individual. Enquanto isso, a Presidente da República repetiu no dia de ontem, uma promessa já feita há 3 anos atrás, do Pacto da Mobilidade. Agora são 50 bilhões. Mas a se fazer um retrospecto sobre o desempenho do Pacto de Mobilidade, lançado há 3 anos, repito, o que nós constataremos é um resultado pífio, menos que pífio, se existisse um adjetivo mais forte para qualificar um desempenho absolutamente inexistente, que beira zero. Pois das 44 obras do Pacto da Mobilidade Urbana, apenas uma foi entregue até agora. Então, senhor presidente, senhores senadores, com que ânimo se vai partir para um pacto? Se vai partir para o entendimento? Se esse pacto não é feito de boa-fé, se ele não se traduz pelo seu retrospecto dos entendimentos e das negociações e do diálogo
que tenha havido aqui ou ali, aqui no Congresso, não se traduz em iniciativas concretas. A presidente faz questão de demonstrar que é dona da verdade. Só ela sabe, só ela sabe. E estamos constatando que ela não sabe. Não sabe a tal ponto que, quando faz uma proposta do seu caminho para a reforma política, é preciso que no dia seguinte, no dia de hoje, venha o ministro da Justiça tentando interpretar e tornando ainda na sua interpretação mais confusa qual teria sido a intenção da presidente da República. O presidente Renan Calheiros fez hoje, em reação aos últimos acontecimentos, um pronunciamento que eu ouvi com a máxima atenção, propondo uma pauta legislativa. Há coisas boas e coisas com as quais não concordo. Mas a pauta legislativa é para isso, para discutirmos, para propormos. Mas veja, Vossa Excelência, que a pauta de hoje do Senado está recheada de emendas constitucionais que criam tribunais regionais e um projeto de lei que visa disciplinar a gorjeta dos garçons. É disso que estamos tratando. Na semana passada, aprovamos uma lei que disciplina, que disseca em mínimos detalhes o que é o ato médico, para torná-lo privativo dos médicos, quando nós sabemos que os problemas da saúde pública passam a léguas desse tipo de legislação. Vamos nos dedicar a uma pauta legislativa positiva. Mas é preciso que cumpramos o nosso dever comezinho, cotidiano, como, por exemplo, votar os vetos pendentes de deliberação, como, por exemplo, ter uma forma mais racional de organização dos nossos trabalhos, de tal forma que na segunda e na sexta-feira se possa também reunir as comissões temáticas, para evitar o atropelo das quartas e quintas-feiras. Mas são coisas nossas que devemos cuidar. Não creio, senhor presidente, Excelência, nas grandes... Pois não. Dá uma parte. Pois não, meu querido líder. Estou escutando Vossa Excelência atentamente. Primeiro, parabéns pelo brilhante pronunciamento. Senador Aloysio, o povo não quer pauta, senador. O povo cansou, senador. Quer medidas concretas. Lógico. Como, aliás... Quantas vezes... Como, aliás, se você me permite apenas uma contraparte, medidas como essas anunciadas hoje na tribuna, propostas hoje pelo nosso líder, pelo nosso presidente, Aécio Neves. Isso. O povo cansou. E eu por muitas vezes avisei nesta tribuna. Até uma hora que o povo vai cansar, e cansou, até antes que eu pensava. Então, não adianta agora querer mostrar trabalho. Não adianta agora a presidenta Dilma dizer que esqueceu de punir os corruptos, que agora vai punir mais duramente. Ei, aonde nós estamos? Será que nós estamos num país de surdos? Será que ela não ouviu que o povo brasileiro aplaudiu o Supremo Tribunal Federal e que os mensaleiros tinham que estar na cadeia, senador? Será que aqueles que roubaram tanto o país estão hoje no auge da moralidade? Convivem com aqueles normalmente que têm a sua moralidade. Então, a palavra inicial que a presidente devia ter aberto ontem era dizer o seguinte: eu vou implantar a moralidade neste país. Inicialmente, ela tinha muita coisa para falar. Explicar a infração, explicar a saúde, a educação, que ela não fez nada, absolutamente nada. Mas o povo quer moralidade. O país está um país anarquista. Porque ninguém combate aqueles, sabe quanto levam do país por ano? Sabe quanto roubam do nosso país por ano? Quem se contenta com isso, senador? Quase R$1 trilhão. Quem se contenta com isso? Aquele que vai para a fila do hospital às 5 horas da manhã. Quem se contenta em pagar R$14 por 1 quilo de farinha? Vai ser difícil, viu, senador? Nós estamos sem rumo. Nós não sabemos o rumo que a pátria tomará. Não sabemos ainda.
E o povo continua a bradar nas ruas. Amanhã tem uma convocação aqui para 100 mil pessoas. 100 mil. Está complicado, senador. Agora está complicado. Tá complicado. Mas o PT buscou isso. O PT quis isso. O PT desmoralizou o país. Institucionalizou a corrupção no país. E essa aqui é a grande verdade, senador. Parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, meu querido líder. Vossa Excelência, que tem sido aqui uma voz incansável contra a corrupção e o desgoverno que infelicita o nosso país. A sua parte engrandece o meu discurso. Mas não contente com os pactos, Sua Excelência, dizia eu, lança a ideia da reforma política. Eu me lembrava hoje, em parte, ao brilhante discurso do presidente Aécio Neves, que a presidente Dilma, quando veio tomar posse, solenemente, perante o Congresso Nacional, apresentou um discurso, formulou um discurso que me pareceu pleno de propostas positivas, de reformas, de mudanças. Quero dizer ao senhor que ouviu o discurso com certo desafogo, quem sabe, e com alento. Uma das propostas era a reforma política. Faremos a reforma política. Infelizmente, todas aquelas grandes mudanças que ela enunciou se frustraram, não passaram do discurso. Inclusive a reforma política, porque passados 2 anos e meio de sua posse, a presidente da República não formulou sequer uma ideia, não esboçou sequer uma sugestão, um palpite, um reles palpite sobre qual seria a reforma política que o país necessitaria para ter uma representação mais saudável, que pudesse conjugar representatividade e governabilidade. Nada, nada vezes nada. E diante da absoluta falta de ideias, ela se sai com um plebiscito. Vamos fazer um plebiscito. Que maravilha! Quem que não gosta do plebiscito? Eu não gosto. Eu tenho muito receio de plebiscitos, especialmente quando plebiscitos são convocados com o objetivo de reforçar a popularidade de um governante. A história é repleta de exemplos, desde o Napoleão Bonaparte, do seu sobrinho torto, Napoleão III, passando por Charles de Gaulle e vários outros exemplos. E agora, mais recentemente, na nossa América Latina, os plebiscitos de Hugo Chávez. Quando não se tem uma ideia que permita realmente o país fazer avançar num rumo definido, claro, vamos convocar um plebiscito. Ora, senhor presidente, se nós não temos hoje no Congresso Nacional uma maioria política para implementar nenhuma grande reforma política, as grandes ideias sobre voto distrital, sobre voto em lista, sobre financiamento público, se nenhuma dessas ideias que implicariam numa reengenharia política profunda, muitas delas, no meu entender, de resultado duvidoso, por que não fazemos algumas coisas mais simples, como, por exemplo, a proibição das coligações nas eleições proporcionais? Seria uma forma de garantir, pelo menos, uma representatividade, uma correspondência maior entre o voto do eleitor nas eleições parlamentares e o resultado do seu voto em termos de composição das casas legislativas. Porque hoje, para pegar o caso de São Paulo, a pessoa vota a título de protesto, votou a título de protesto no Tiririca e elegeu o Genuíno e o Valdemar da Costa Neto, por conta desses mecanismos de transferência de votos que ocorrem na coligação da eleição proporcional. Medidas mais simples, comezinhas, que necessitariam de uma liderança.
da liderança de quem detém nas suas mãos o poder da mídia, o poder de mobilizar a mídia, o poder de mobilizar a opinião pública, que detém essa função pedagógica que é própria do presidente. Uma medida simples que dependeria de uma lei ordinária e que todos concordam que seria um grande avanço em termos da maior representatividade do nosso sistema político. Ocorre a presidente conversar com essa base parlamentar, que é em grande parte simpática a esta ideia? Não. Vai convocar um plebiscito. Sabe por quê? Para, no ano da eleição, a presidente Dilma sair em campanha, em dupla campanha, a campanha presidencial e a campanha pelo plebiscito da reforma política. As duas coisas são feitas para se confundirem, para que o resultado do plebiscito redunde no aumento das chances dela, no aumento da chance de sua reeleição. É exatamente o mesmo mecanismo que levou ao poder pessoal em casos que citei. Eu não quero atribuir à presidente da República uma índole liberticida, mas a ideia perigosa já foi lançada. E é uma ideia perigosa que ela lança sem levar em conta que a competência constitucional para a convocação do plebiscito e do referendo é do Congresso Nacional. E ela faz essa proposta, lança essa ideia no ar, sem sequer se dar ao trabalho de consultar o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Senhor presidente, meu querido líder Mário Couto se referiu à situação de um país sem rumo. Sobretudo, senhor presidente, infelizmente, quem está sem rumo é a presidente da República. Muito obrigado.